Olá, amigos, espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade a alguns assuntos da matemática. Vou começar pelo capítulo 7 do módulo 3, números decimais. Números decimais nós encontramos no nosso dia a dia, quando a gente vai pagar passagem de ônibus, quando a gente compra alguma coisa no mercado, na padaria, na lanchonete, né? Número com vírgula a gente chama de números decimais. Aí eu coloquei um exemplo aqui, 0,001. O número que está antes da vírgula eu chamo de parte inteira. E quem está depois da vírgula eu chamo de parte decimal. Parte inteira é o número que está antes da vírgula. Parte decimal é o número depois da vírgula, tá? Então, tem outro exemplo aqui. A parte decimal, ela tem 3 nomes. Aqui eu tenho, depois da vírgula, 567. O 5, que é o primeiro número depois da vírgula, eu chamo de décimo. O 6, que é o segundo número depois da vírgula, eu chamo de centésimo. E o 7, que é o terceiro número depois da vírgula, eu chamo de milésimo. Então, repetindo, a parte decimal se divide em décimo, centésimo e milésimo. E a parte inteira é parte inteira mesmo. Vamos continuar então. Leitura dos números decimais. Aqui, eu botei 1,5. Então, 1 inteiro e 5 décimos, porque só tem um número depois da vírgula. 31,46. 31 inteiros e 46 centésimos. 59,529. 59 inteiros, 529 milésimos. Então, lembrando, um número depois da vírgula, décimo, 2 números depois da vírgula, centésimos, 3 números depois da vírgula, milésimos. Agora, transformar número decimal em fração decimal. Não tem mistério. Eu tenho aquele primeiro número ali, 0,65, para transformar em fração decimal. Fração decimal é quando o denominador, o número de baixo, é múltiplo de 10. Por exemplo, quantos números eu tenho depois da vírgula? Não são 2 números? Simboliza o 100. E na parte de cima, eu vou colocar o número sem a vírgula. 0,65 é a mesma coisa que 65. Então, 0,65 é a mesma coisa que 65 centésimos. 0,5, um número depois da vírgula. Então, vai ser o 10. E em cima, no numerador, 0,5 é a mesma coisa que 5. 0,5 é a mesma coisa que 5 décimos. 6,321. Eu tenho aqui 3 números depois da vírgula. 3 números depois da vírgula vai simbolizar o 1000. E no numerador, eu coloco o número sem a vírgula. 6321. Então, aqui, 6.321 milésimos, 58,9, um número depois da vírgula simboliza o 10. E em cima, vou colocar o número sem a vírgula, 589. Então, 58,9 é a mesma coisa que 589 décimos. Então, voltando. 2 números depois da vírgula é o 100. Um número depois da vírgula é o 10. 3 números depois da vírgula é o 1000. E no numerador, você bota o número sem a vírgula, tá bom? Continuando. Comparação de números decimais. De início, comparamos a parte inteira. Caso a parte inteira seja igual, igualamos a quantidade de casas decimais, acrescentando zeros à direita. E a gente vai usar esse sinal aqui, ó, maior e menor, tá? Então, vamos lá.
5,61 é maior ou menor que 5,29. A parte inteira, que é antes da vírgula, são iguais. Então, vou olhar para quem vem depois da vírgula. Ó, esse 6 aqui é maior ou menor que esse 2? Se o 6 é maior que o 2, então 5,61 vai ser maior que 5,29. 9,246 é maior ou menor que 10,5. Vamos olhar a parte inteira. 9 é maior ou menor que 10? Menor. Se 9 é menor que 10, 9,246 é menor que 10,5. 13,431 é maior ou menor que 13,436. Preste atenção. As partes inteiras são iguais. Então, vou olhar quem está depois da vírgula. 4 é igual a 4. Vou olhar o próximo. 3 é igual a 3. Vou olhar o próximo. 1 é menor que 6. Se 1 é menor que 6, 13,431 vai ser menor que 13,436. Aqui, 65,729 é maior ou menor que 67,735. Vou olhar a parte inteira. 65 é maior ou menor que 67. 65 é menor que 67. Então, 65,729 vai ser menor que 67,735. Então, tá aí a aula de hoje, comparação de números decimais, transformar número decimal em fração decimal e leitura, tá? A atividade que eu coloquei lá no grupo é semelhante a essa. Qualquer dúvida, vou estar no grupo, tá bom? Um abraço, até a próxima.